Fundamentos para os novos crentes. Porções extraídas do jornal Árvore da Vida, que lhe ajudarão a você se edificar e se fundamentar, baseados nos livros da Bíblia. Como ser liberto, parte 2. Evangelho de Marcos. Os capítulos 5 e 9 do Evangelho de Marcos apresentam dois casos de libertação bem parecidos. Quando juntamos e consideramos, conseguimos elencar princípios importantes para aplicar àqueles que vivem sob a opressão maligna. Na edição anterior, falamos sobre o caso registrado no capítulo 5. Desta vez, nós atentaremos ao capítulo 9. A primeira coisa a observar nesse caso é a perplexidade das pessoas por causa da condição do jovem possesso. No entanto, embora discutissem muito, o problema não se resolvia. Versículos do 14 ao 18. Amado ouvinte, não é discutindo com os outros que seremos libertos. Na passagem de Marcos 9, inclusive, o espírito que atormentava o jovem era mudo. Versículo 17. Se um cristão deseja ser liberto da opressão do diabo, precisa abrir a boca e confessar ao Senhor Jesus sua debilidade e necessidade de auxílio. Alguns, por se calar, definham nos problemas. Salmos 32, versículos do 3 ao 5. O texto de Marcos 9 mostra a tristeza do pai do rapaz por ver o filho naquela condição e nada pode fazer além de levá-lo a Jesus. Versículo do 17 ao 18 e do 20 ao 22. A atitude desse pai deve inspirar os pais de hoje. Ao perceber que seus filhos sofrem com as ataduras de Satanás, do mundo ou da carne, levem o caso ao Senhor. Quando o jovem se aproximou do Senhor, o espírito que o perturbava se abalou. Versículo 20. Da mesma forma, quando o cristão oprimido se aproxima do Senhor, o inimigo se abala. Se você se encontra numa situação de opressão do diabo, vá até o Senhor. Os irmãos da igreja podem ajudá-lo nessa questão. Alguns não entendem a gravidade de estar possesso por algum vício, pelo desejo de pecar, por coisas do mundo e até imaginam que conseguem lidar com a situação. Porém, o texto de Marcos 9 mostra que o diabo nos quer destruir. Versículo 22. Amado ouvinte, embora prometam um prazer instantâneo, o diabo, o mundo e a carne o levarão à destruição. Essa questão é séria. Por fim, a atitude e sentimento do pai do jovem possesso deve ser imitados pelos que carecem de libertação. Exercitar a fé. Confessar ao Senhor que, embora creiam, ainda precisam ser ajudados na falta de fé. Versículo 24. Além disso, em alguns casos, a libertação só vem por meio de jejum e oração. Versículos do 28 ao 29. Precisamos desenvolver a prática de orar, reconhecendo nossa fraqueza e nos abster de coisas que alimentem o problema. Esse tipo de viver aumentará a imunidade espiritual e o vigor interior. Em suma, para nos ver livres é preciso desenvolver um viver santo. Do contrário, as amarras voltam. Senhor Jesus.